noite, irmãos e irmãs de caminhada. Sejam bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Então vamos dar início ao nosso plantão de dúvidas sobre Umbanda e Espiritismo. Então vamos aqui à nossa primeira pergunta do plantão de dúvidas de hoje. Eu vou pegar uma questão que tem todo um enredo aqui, bem grandinho. Vamos começar por ela para não ficar cansativo. É o seguinte, conta-se aqui um caso, né? Eu vou relatar bem resumidamente, porque ele dá mais de uma página. Caso acontecido em 1979, em Porto Alegre. Isso foi um fato real, tá, gente? Então, aconteceu que uma criança de 6 anos era portadora de uma cardiopatia congênita e trazia muitos problemas aí, né? De mistura de sangue venoso com sangue arterial e uma descompensação funcional geral no corpo dessa criança. Ela nasceu com esse problema muito grave. Então, ela acabou ficando subdesenvolvida, enfermiça e fraca. Antes de submeter a criança a uma cirurgia, aqui no plano terrestre mesmo, com os médicos da Terra, eles buscaram um tratamento espiritual, uma cura espiritual. E aí traz todo um quadro do porquê que a criança nasceu daquela forma. E era o seguinte, aí eles foram fazer um estudo do passado do menino e descobriram que a causa dessa cardiopatia era um punhal cravado profundamente no peito da criança, na área cardíaca. E como aconteceu? Aí eles foram buscar as histórias, né, nos planos espirituais de como isso tinha acontecido. O que acontece? Numa vida anterior, essa criança hoje, ela era um adulto, obviamente, ela tinha um grande amigo lá no passado. E eles gostavam da mesma moça. Então eles meio que eram amigos, mas tinham uma competição pela mesma moça. E ao saber que a moça estava ficando com um amigo, esse cara pegou um punhal e encravou, matou mesmo o amigo dele. Se escondeu no meio de uma festa, eles eram nobres, né? Se esconderam no meio da festa, e o que aconteceu? Como a gente sabe que até hoje acontece, os policiais, para não incriminar ele que era nobre, da nobreza, arranjaram um ladrão para culpar o ladrão e o crime ficou dessa forma. Mas o que acontece? Esse amigo que enfiou o punhal no outro, foi tão gravoso isso que ficou gravado na mente dele. Foi gravado. Então, ele estava sempre rememorando e lembrando do acontecimento, dele enfiando o punhal no coração do amigo e, enfim, a cara, né, de assustado do amigo, de medo, de pavor, e ali o amigo desencarnou dentro daquela situação. E ele viveu com essa culpa até o momento dele desencarnar também. E a espiritualidade, nesse tratamento espiritual que essa criança foi levada, eles fizeram essa triagem, né, como a gente fala, né, correram, gira, e descobriram todo esse enredo por trás dessa questão kármica dessa criança que nasceu com essa patologia muito grave no coração. E o que é interessante aí, trazendo alguns pontos aqui. A gente sempre fala, né, gente, na própria mente do culpado, desse cara que matou o amigo, ele foi criando de tanto pensar e de tanto botar vitalidade, emoção, energia ali, ele foi plasmando um punhal em nível etéreo, na mesma região ali do coração onde ele enfiou. Você vê, isso é a força das circunstâncias, né? Isso acontece mais comumente do que a gente imagina, né? Para todo criminoso. E depois eu vou explicar bem esse enredo aí da questão teórica, dentro da lei. Vocês vão entender direitinho, eu tenho certeza. E aí ele foi plasmando, né, esse punhal e esse punhal foi se acoplando na própria região do peito dele. E o que aconteceu? Quando ele desencarnou, o punhal, que estava, obviamente, grudado ali no duplo etérico dele, na parte perispiritual dele, continuou, permaneceu ali como uma ideoplastia, dentro daquela forma pensamento que a gente fala, né? Então ele construiu esse punhal diante de todo o sentimento de culpa, de remorso e tudo mais, e ele plasmou realmente no próprio corpo perispiritual dele um punhal. Dando continuidade aqui, ó. A etiologia da patologia cardíaca era, portanto, nitidamente de ordem espiritual. Fugia por completo aos meios normais de investigação e tratamentos científicos. Ou seja, os médicos, quando tentavam fazer os exames e descobrir, eles viam que tinha um problema de coração, mas eles não conseguiam entender o porquê daquele problema do coração. Quem foi entender isso aí? O tratamento espiritual que ele teve num centro. Foi ali onde ele conseguiu compreender. Assim, os médios que estavam ali presentes e tudo mais, né? E aí, por misericórdia divina,
a cardiopatia era passível de correção através de ato cirúrgico. Então ele passou por uma cirurgia aqui na Terra, mas conciliado com o tratamento aí físico e espiritual que ele teve, foi possível essa cirurgia e ele ser curado dessa patologia, ainda que tenha demorado muito. Aí fala assim, foram necessários 3 atendimentos em intervalos de 7 dias. Aí fala também que em processo de obsessão simples, o moço apunhalado não abandonava o menino, ou seja, o amigo dele que tinha sido assassinado gerou um processo obsessivo em torno dele, quando ele reencarnou. Então, ou seja, o menino nasceu com a patologia e nasceu sobre um processo de obsessão pelo próprio amigo que ainda não havia encarnado, né? Por ódio, por mágoa também, por raiva. Tudo aquilo, então, criou um processo de obsessão. Imagine, então, a gente entende que é todo um emaranhado espiritual que reflete diretamente no corpo físico. E é assim que acontece mesmo, gente. Essas doenças que a gente vem tratando no nosso centro, seja por apometria ou não, nas giras normais, nas casas espíritas, nas igrejas também, em qualquer templo, né? Então, a gente analisa certas patologias que, no nosso caso, né, como bons espíritas aqui, umbandistas, os nossos guias mesmo falam, meu filho, minha filha, isso é espiritual. Meu filho, minha filha, isso é espiritual, mas chegou na carne, então precisa cuidar com os médicos da terra com o espiritual. Mas tem casos que a gente vê que se resolve só tratando espiritualmente. Neste caso, como era muito grave e refletiu no corpo perispiritual, então teve que ser tratado com os médicos da terra e com o campo espiritual. E aí o que eu queria chamar a atenção de vocês? Vocês entendem que esse obsessor, que era o amigo que foi assassinado, ele não era mau, mas era uma revolta, era uma mágoa muito grande, e talvez esse sentimento de vingança, mas assim, porque às vezes a gente acha que todo obsessor é um ser maligno, é um espírito maligno das trevas. Não, gente. Às vezes é uma pessoa que está num processo de mágoa, de raiva, de fazer justiça, de querer resolver com as próprias mãos, e ele passa a ser tratado como obsessor, a obsediar o outro, para fazer ele pagar. Né? Quem de nós não tem esses sentimentos? Né, quando a gente passa por alguma coisa muito grave e querer fazer justiça naquele momento, naquela hora, com as nossas mãos e fazer aquela pessoa sofrer. Imagine você ser apunhalado por um amigo. Então, assim, cada um sabe dos seus processos, mas isso acontece. A pergunta é a seguinte: caso ele não tivesse passado por esse processo pela apometria, a cirurgia física teria surtido da mesma forma ou não? Eu já diria de antemão para vocês que não. Que não. Porque, primeiro, o obsessor continuaria. E ele interferiria em todo o processo, não só da cirurgia, como de recuperação da cirurgia, né? Outro ponto também que a gente tem que avaliar é a própria tomada de consciência, tanto do espírito que assassinou quanto do que foi assassinado. Isso é processo de cura, em nível de consciência. Então isso vai trazer energias, vibrações e reajustes interiores na alma de cada um. Então isso por si só também já eleva muito o potencial de cura física nessa nova reencarnação. Continua assim, e as pessoas que não têm a oportunidade de se arrependerem dos seus atos? Vamos trazer aqui toda a questão. O que é importante? Antes de eu responder essa segunda pergunta, vamos avaliar que quando a própria família foi intuída a buscar um tratamento espiritual, isso já fazia parte do próprio amparo, não só o amparo espiritual daquele obsessor, como o amparo espiritual daquele irmão também que assassinou o amigo. Então, gente, é tudo muito bem planejado e engendrado, como a gente faz questão de enfatizar em todos os nossos plantões e estudos. Então, isso tudo é muito avaliado. Lembra quando eu falo assim que geralmente quando um paciente ou um consulente chega a um centro de umbanda para ser tratado, seja no trabalho apométrico ou numa gira comum, já existe todo um merecimento, uma possibilidade de cura, né? Ainda que não seja uma cura imediata ou rápida, em curto prazo. Pode ser uma cura a longo prazo, mas a gente tem que entender que às vezes a pessoa tem que ser preparada para uma cura. Assim como a gente vai passar, às vezes, por uma cirurgia, às vezes não, sempre quando a gente vai passar por uma cirurgia, a gente tem o preparo. Seja em nível de medicamento, seja em nível de preparar a questão da saúde para passar bem pela cirurgia, conseguir se recuperar. Então tudo tem um preparo. Espiritualmente, gente, tanto quanto ou até mais. Então existe sim esse preparo. E as pessoas que não têm a oportunidade de se arrependerem dos seus atos. Geralmente, a cura, ela está conectada à a questão do merecimento, tá, gente? A cura. Se a gente for falar em nível de cura, a gente vai depender do merecimento de alma a alma.
Agora, quando a gente fala de oportunidade de tratamento, todo mundo tem. Porque Deus, gente, ele trabalha com o tempo, ele não trabalha com castigo, ele não trabalha com a dor, ele trabalha com o tempo. A dor é uma consequência natural dos nossos atos errôneos. Então, a espiritualidade, ela está sempre abrindo portas para quem para trabalhar todos os seres humanos encarnados e desencarnados do planeta. Agora, a cura depende sim do merecimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos merecem o tratamento? Todos merecem, mas nem todos merecem a cura, porque a cura depende muito da minha capacidade de me reajustar diante da lei, porque a cura é a própria consequência do meu reajuste, ou da minha busca de reajuste diante da lei, diante do karma gerado. Agora vamos analisar aqui um outro contexto que eu acho que de tudo isso é o mais importante que eu quero falar agora, e eu gostaria muito de chamar a atenção para vocês memorizar isso e gravar, gente. Porque assim, eu já vi muita gente interpretando isso erroneamente, de forma errada. A gente contou todo esse enredo da pessoa que assassinou o amigo e materializou o punhal no próprio corpo, e quando ele nasceu, lembrando que o perispírito é a forma, é o molde do corpo, então como tinha esse punhal cravado no próprio perispírito dele, quando ele foi nascer e foi gerar um novo corpo, estava plasmado aquele punhal lá, então nasceu com essa patologia gravíssima, em nível de cardiopatia. Agora vamos analisar uma coisa. Sabe aquela frase muito conhecida, mas muito pouco compreendida, que diz o seguinte: o criminoso sempre volta na cena do crime? Gente, isso não é material. Isso é muito mal interpretado. Quando a gente fala que o criminoso sempre volta à cena do crime, isso tem um sentido esotérico com S muito profundo. Então eu não estou falando que uma pessoa roubou uma casa, ele vai voltar na casa. O significado dessa frase mais profundo não é esse. Sabe onde o criminoso sempre volta ao crime que ele cometeu, ao lugar do crime? Na própria consciência dele. Não tem ninguém que faça algo de errado e que já tenha condição de discernir que aquilo é errado, que ele não volte isso em tempos, em momentos. Tem alguns que voltam o tempo inteiro, sofrem muito, se sentem culpados e entram em remorso. Tem alguns que nem tanto. Mas acreditem, na hora derradeira do desencarne, ou no momento oportuno, isso vai voltar com todo o peso na consciência, ele vai enxergar o que ele fez, porque ele já tinha discernimento, porque se não tinha nem seria cobrado, nem registraria. Como ele tinha discernimento, então o próprio tribunal da consciência dele vai levá-lo de volta ao local do crime. Vocês entenderam agora essa frase? Todo criminoso volta ao lugar do crime em nível consciencial. Isso não tem nada a ver com a fiscalidade. Tá? Não tem nada a ver com a fiscalidade. Porque tudo que eu faço, que eu já tenho condição de discernir entre bem e mal, certo e errado, isso é registrado na minha consciência. Aí a mente, como essa potência criadora, sob o comando desse Espírito Divino, ela vai plasmar as circunstâncias que vão provocar o meu reajuste, ou vão estimular o meu reajuste. Lembra que eu sempre falo também que isso é uma frase da doutrina espírita, que a mente é o espelho da vida em toda parte? Ou seja, aquele filme que ele ficou passando, que ele foi plasmando o punhal, ele acabou criando a realidade dele. Então a própria consciência dele fez o julgamento dele, sentenciou e criou as circunstâncias de reajuste para ele. Aí, de novo, eu sempre gosto de lembrar daquele mito, também aquela passagem do mito de Adão e Eva, quando se coloca, depois de comer o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, simbolizado pela maçã que simboliza o coração. E o que acontece? Eles se sentiram nus diante de Deus, ou seja, não tem como eu me esconder do Senhor. E por estar com vergonha do Senhor, eu preciso cobrir as minhas partes. Isso é tudo uma simbologia. É uma simbologia. Isso aconteceu, padrinho? Não, gente, é totalmente simbólico. Ah, então foi porque a Eva comeu uma maçã? Não, gente, a maçã representa o coração, o sentimento. Ah, e o que queria dizer essa vergonha que eles diante de Deus? É o próprio Deus interior, não um Deus exterior. É a vergonha porque eles já tinham condição de discernir o que era certo e errado e ainda assim continuaram fazendo errado. Isso a gente está falando mais profundamente, gente, dos capelinos, que foram degradados e vieram aqui para a Terra lá atrás. Então aquele sentimento do paraíso perdido. Você imagina, você está num planeta mais evoluído e você é degradado para um planeta mais atrasado. Aquele planeta evoluído para você é o seu paraíso. Aí você vai para um planeta primitivo, aquilo para você é o inferno. E aí por que aquele pensamento de inferno eterno? Porque eles começaram a reencarnar num planeta primitivo e estão aqui há milênios. Geralmente somos nós, tá, gente? Muitos desses capelinos somos nós. Dizem que grande parte desses capelinos são as pessoas, os humanos encarnados que são mais espiritualizados hoje
e que acreditam na reencarnação, que têm mediunidade, entendeu? Que nós estamos, ou seja, começando a aprender agora a despertar para as verdades. Então, assim, tem todo um processo muito simbólico por trás desse mito de Adão e Eva. Adão e Eva, gente, também não significa dois seres humanos. Eles não foram os primeiros seres humanos criados. Haja vista, na própria Bíblia fala, olha a incongruência, só trazendo aqui uma coisa que eu acho bem interessante para vocês despertar para os textos do Evangelho, na metáfora que eles trazem, nas alegorias que eles trazem. Mas na própria Bíblia, quem quiser pode verificar, eu não lembro o versículo, nem capítulo, nem nada, mas vocês podem buscar na internet que vão te levar ao ponto que eu vou falar. Mas é dito o seguinte, que Adão e Eva eram os primeiros seres humanos, né? Os primeiros seres humanos da Terra. Olha como isso foi mal interpretado. Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, certo? Caim matou Abel. Abel desencarnou. Aí Caim saiu e foi para outra cidade e lá casou com outra mulher e teve filhos. Uai, mas Adão e Eva não eram únicos? Os únicos no planeta Terra? Como é que o filho dele saiu, foi para uma cidade, casou com uma mulher e lá fez sua família? Então está na Bíblia. Quando você pergunta se para o evangélico fica atônito, porque está escrito na Bíblia. Então, gente, Adão e Eva são raças. Mas assim, isso é tudo muito simbólico. Gente, a Bíblia é absolutamente metafórica, alegórica e simbólica. Tá? Mas era a forma como a espiritualidade encontrou de ir passando e deixar no tempo, e ao pouco isso vinha explicando, inclusive por meio do Espiritismo, que é o Consolador Prometido. Né? Então a gente teve Moisés lá, depois tivemos a própria descida de Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo, o Cristo planetário, nosso Pai Oxalá falou: eu vos prometo o Cristo, o Consolador Prometido, né? Que vai explicar todas as coisas para vocês. Então, Moisés trouxe as leis, Jesus veio cumpri-las, e falando que mais à frente a gente receberia o Espiritismo como Consolador Prometido, que nos explicaria todas essas coisas. Ok?